O governo dos Estados Unidos confirmou que é real um vídeo que mostra OVNIs. Esse vídeo que você está vendo agora foi gravado com uma câmera de infravermelho em um porta-aviões da Marinha Americana. Nele podemos ver um objeto não identificado sendo rastreado e fazendo movimentos impossíveis de serem explicados pela humanidade, quebrando assim as leis da física. E como se isso não fosse o bastante, algum tempo depois podemos ver o objeto inexplicavelmente desaparecer no oceano. Esse vídeo vazado em 2017 deu origem a um dos casos ufológicos mais incríveis e bem documentados da história, com desdobramentos bizarros envolvendo famosos, políticos e agentes secretos. Recentemente, até mesmo o Congresso americano realizou uma rara audiência para a discussão dos 144 casos de avistamentos registrados pela Marinha Americana. O assunto é grave e tem sido considerado por muitos uma situação de segurança nacional. Apesar do caso estar viralizando nas mídias sociais internacionais, essa situação toda não é de hoje. Essa história já vem repercutindo há anos, e até mesmo o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estaria envolvido com o caso. Mas para entender essa história toda, é preciso voltar um pouco no tempo. Não esqueça de se inscrever no canal para se tornar membro do Clube do Arrepio, e prepare-se para o caso real dos OVNIs subaquáticos. Estamos em setembro de 2004, no meio do oceano no sul da Califórnia. O gigante USS Nimitz, um grande porta-aviões nuclear norte-americano, estava em alerta total. Naquele dia, acontecia uma missão de treinamento, portanto estava tudo milimetricamente planejado. Cada ação e reação do treinamento haviam sido repetidas milhares de vezes. Cada um dos 6.000 homens que a embarcação comporta sabia exatamente o que fazer e como reagir. Mas algo começou a sair dos planos. Os radares da embarcação começaram a identificar contatos que se movimentavam de modo inexplicável. Foi quando o capitão da embarcação solicitou a então tenente Alex Dietrich e o oficial comandante piloto David Fravor que investigassem o que estaria acontecendo. Chegando ao local, os pilotos perceberam uma certa agitação, incomum da superfície oceânica, e depois ambos avistaram um objeto que voava sobre a água em alta velocidade. A tenente Dietrich e o oficial Fravor descreveram as características do objeto voador, que possuía um formato longo e achatado, da cor branca, com uma superfície lisa. Esse dia marca o primeiro caso documentado de contato com objetos voadores, que seriam vazados anos depois. Em possível resposta ao ocorrido, algum tempo depois, o Pentágono oficializou a criação de um departamento secreto de inteligência para a investigação dos OVNIs, atendendo à solicitação do Congresso liderada pelo ex-senador de Nevada Harry Reid. O novo departamento teria como seu diretor um homem extremamente capacitado e de confiança do governo, Luiz Elizondo, um então agente especial de contra-inteligência do Exército Americano, que agora estaria à frente de um programa avançado de identificação de ameaças aeroespaciais. O programa com certeza foi uma grande evolução para o Departamento de Defesa, que poderiam enfim ter recursos suficientes para tratar do assunto com a atenção que ele precisava. Afinal, estamos falando de uma invasão iminente do espaço aéreo da maior potência do mundo. O programa prometia investigar as dezenas de casos que estavam sendo reportados pela Marinha Americana. Diversos avistamentos foram documentados e estudados pelo departamento. Mas em 2012, no mesmo ano em que o ex-presidente Barack Obama foi eleito, de forma repentina o Pentágono retirou o financiamento de $22 milhões do programa, por ordem do Departamento de Defesa, que na época emitiu uma nota dizendo ter avaliado e concluído que no momento haviam prioridades mais altas que precisavam de financiamento. Contudo, esse não foi o fim do programa. Mesmo sem os recursos suficientes, o programa continuou investigando os casos. Porém, em 2017, Luiz Elizondo renunciou ao seu cargo na inteligência do Pentágono, alegando que não concordava com a posição do governo de não mostrar ao público o que eles haviam descoberto. No mesmo ano, Elizondo concedeu uma entrevista ao canal internacional CNN, dizendo que há evidências muito convincentes de que podemos não estar sozinhos. Mas nem tudo é o que parece ser. Por isso esse caso tem se alastrado por anos. Quando a política se envolve com o método científico, o resultado geralmente não é nada bom. Em 2022, o canal do YouTube do New York Post publicou um vídeo expondo um possível caso de corrupção, onde o ex-senador Harry Reid teria uma ligação com o presidente da Base, uma empresa terceirizada, que foi contratada para realizar as investigações juntamente com o governo, e isso poderia estar comprometendo as análises dos avistamentos, já que seria de extremo interesse das duas partes a continuidade do financiamento milionário por muitos anos. Mas a verdade é que, mesmo que provado, esse caso de corrupção talvez não seja capaz de pôr um fim nessa história.
pois independente do processo que o governo definiu para realizar as pesquisas, os avistamentos aconteceram, e estão documentados em centenas de páginas e vídeos gravados. Eles podem até não ser naves de outro planeta, mas o que foi captado pela Marinha Americana é real. E ninguém conseguiu explicar até o momento. Nem o Pentágono, ou a Marinha, ou muito menos o governo aparentemente tinham a menor vontade de revelar ao público a veracidade do vídeo vazado. 5 anos se passaram e nenhuma única declaração havia sido emitida. Mas em 2019 as coisas mudariam definitivamente. Se tornaria insustentável para o governo continuar mentindo para o mundo, pois nesse ano seria captado um dos materiais mais incríveis de objetos voadores, revelando para nós uma possível nova abordagem de enxergar as coisas. Durante a madrugada de julho de 2019, próximo do litoral de San Diego, o Centro de Informações de Combate do navio USS Omaha detectou em seus radares a movimentação de um objeto de aproximadamente 2 metros de diâmetro, que se movia a velocidade de 74 a 254 km por hora. Foi então que um sistema de filmagem térmica entrou em ação e filmou o objeto. O que podia se observar era incrível. Era algo que a tripulação da Marinha Americana jamais havia visto. Segundo relatos e conforme podemos observar nos vídeos, se tratava de objetos com um formato diferente das aeronaves que estamos acostumados, se assemelhando a uma espécie de pirâmides voadoras, e não aparentava ter nenhuma asa ou sistema de propulsão. Isso por si já parecia ser impossível. Foi quando diversos objetos começaram a se aproximar da embarcação da Marinha Americana, e todos os sinais de alerta soaram. Um esquadrão de objetos com tecnologia desconhecida se aproximavam cada vez mais perto da embarcação militar. Estavam todos preparados e em seus postos, mas o impossível começou a acontecer. Os objetos se moviam de forma totalmente incoerente com as leis da física, e a tecnologia americana não era suficiente para conseguir interceptar aqueles objetos. Nesse vídeo é possível ver um dos objetos que foi gravado pela Marinha desaparecendo na superfície oceânica, indicando que ou havia sido desativado e caído no mar, ou mergulhado oceano adentro. Pelas leis da física, era impossível como aquela espaçonave se movia daquela forma, e ainda mostrava ser híbrida, podendo voar no céu e mergulhar no oceano, e quem sabe até vir de outro planeta. Mas isso seria muita loucura para a Marinha Americana admitir. Todos precisavam de uma resposta. O Pentágono criou uma força-tarefa para a investigação dos casos. A Marinha conduziu uma busca minuciosa pelo local que o OVNI havia desaparecido, pensando na probabilidade de se tratar de um drone espião. Mas após dias de busca, absolutamente nenhum vestígio de aeronaves foi encontrado no local, o que tornou a solução do caso impossível de se afirmar com provas materiais. Todos os avistamentos e casos até aqui mostrados não foram simplesmente liberados a público pelo governo que de alguma forma acreditavam que a população deveria ter acesso a esse tipo de acontecimento. Muitas pessoas se colocaram em risco para que hoje nós pudéssemos analisar esses casos com muito mais detalhes e certezas. Se o Pentágono nunca tivesse confirmado a veracidade das gravações realizadas pela Marinha Americana, toda essa história não passaria de uma teoria da conspiração, pois é assim que muitas pessoas enxergam quem tenta trazer o debate à tona sobre a possibilidade de vida extraterrestre. O primeiro vetor dessa história toda é alguém a princípio improvável de se estar envolvido com esse caso. Tom DeLonge é conhecido pelos seus sucessos na banda Blink-182, onde foi guitarrista por praticamente toda a sua vida. A banda de rock fundada em 1992 por Mark Hoppus, Tom DeLonge e Scott Raynor, focou seu estilo musical no punk rock da Califórnia, ganhando notoriedade no cenário musical através do seu humor escatológico. Ladies and gentlemen, Blink-182! Muito antes do Blink-182 acontecer na vida de Tom, ele já era obcecado pelo estudo de objetos voadores não identificados. Depois de muitos anos de carreira musical, participando de diversos projetos ao decorrer dos anos, Tom decidiu se dedicar em tempo integral à sua grande paixão. Em paralelo com a banda, possuía uma empresa de incubação de startups, que trabalhava em múltiplos mercados. Quando um dia Tom recebeu um projeto de uma empresa que pretendia criar livros e filmes de ficção científica. Aquela seria uma oportunidade incrível para Tom, pois poderia tirar do papel todo o seu conhecimento adquirido sobre ufologia e transformá-lo em algo a mais. Então Tom entrou de cabeça no novo projeto, e juntos construíram uma história de ficção, que continha muitos aspectos de acontecimentos que Tom afirmava serem da vida real. Mas Tom sabia que não poderia simplesmente divulgar aquele material, pois as consequências viriam.
Então Tom foi até um antigo contato do qual ele nunca revelou a identidade e apresentou seu mais novo projeto, que continha inúmeros detalhes. Tom parecia ter ligado todos os pontos sozinho, o que despertou grande curiosidade do seu contato, que durante a conversa resolveu apresentar Tom a um general, que também se interessou na história de Tom e como ele tinha conseguido chegar a conclusões fascinantes sem informações privilegiadas do governo. Foi então que esse general, que não foi identificado, fez um convite recusável a Tom conhecer o Pentágono. Tom disse ter sentido medo, pois aquilo poderia simplesmente ser uma armadilha para silenciar sua voz e destruir o projeto. Porém, Tom foi até o Pentágono e se reuniu com o general, e depois disso, tudo mudaria na vida de Tom, pois ele começou a conhecer muitas pessoas do governo, e esteve até mesmo na Casa Branca. Até que um dia Tom foi convidado a conhecer mais uma pessoa que não foi identificada, apenas descrito por Tom como uma pessoa muito importante e influente do governo dos Estados Unidos. Tom precisaria pegar um avião para conhecer essa pessoa, que de uma vez por todas poderia revelar todos os segredos escondidos a Tom. Quando o dia da viagem chegou, Tom já no aeroporto disse que parou para tomar um café em uma lanchonete. Quando Tom entrou no local, sentiu algo estranho. O local estava completamente vazio. A única pessoa dentro era uma atendente, que ao invés de ir até Tom e anotar seu pedido, simplesmente saiu do local. Tom não sabia o que estava vendo quando alguém se aproximou, e Tom ficou surpreso, pois seria a pessoa que ele deveria encontrar após o voo. Obviamente, por se tratar de uma pessoa tão importante do governo americano, provavelmente aquilo foi uma estratégia da inteligência, que criou uma situação de um encontro arranjado, não oficial. Ele se aproximou de Tom e tiveram uma conversa que mudaria a vida de Tom para sempre. Nunca saberemos o que conversaram naquele dia, mas Tom disse que durante a conversa foi revelado a ele uma informação que ele jamais esqueceria. Naquele dia, Tom descobriu que, segundo aquela pessoa não identificada, os americanos já sabiam sobre a existência de outras formas de vida no planeta Terra desde a Guerra Fria. Todos esses acontecimentos só serviram para alimentar ainda mais a fome de Tom, para provar ao mundo que as suas teorias eram reais. Foi então que Tom finalmente fundou a Tudy Stars Academy, mas dessa vez não apenas uma empresa de entretenimento. Tom queria ir além, e criou uma divisão científica em sua empresa, para poderem realmente provar ao mundo a existência da vida extraterrestre. Tom formou um time de peso para isso. Juntamente com ele, a empresa também foi fundada por Harold Puthoff, um engenheiro PhD que já dirigiu um projeto secreto junto ao exército americano, que investigou a possível existência de poderes paranormais, através do projeto Stargate. Outro cofundador foi o condecorado ex-oficial sênior de inteligência da CIA, Jim Sullivan. Mas logo outra figura já conhecida resolveu se juntar ao time, Luiz Elizondo, ex-diretor do Departamento Secreto do Pentágono. Elizondo logo se tornou um dos membros mais importantes da empresa. No mesmo dia de seu anúncio, o ex-diretor do Programa Avançado de Investigação de OVNIs revelou que estavam prestes a liberar imagens nunca antes vistas pela humanidade. Foi então que finalmente, em 2017, a Tudy Stars Academy, juntamente com o The New York Times, vazaram para o mundo o primeiro vídeo captado pela Marinha Americana, envolvendo a filmagem de objetos voadores não identificados. Graças a Tom e a sua equipe, finalmente o mundo poderia ver pela primeira vez uma imagem de um OVNI, mas dessa vez não por câmeras antigas e desfocadas, mas sim um vídeo oficial gravado por um equipamento, tido como um dos radares mais potentes e confiáveis do mundo. O caso Nimitz foi apenas o primeiro de outros vídeos que ainda seriam vazados, mas foi o suficiente para despertar em muitas pessoas o desejo de descobrir a verdade sobre o que o governo escondia da população. Apesar do grande acerto de Tom e sua equipe com a revelação dos OVNIs, muitos não estão contentes com o trabalho que eles vêm desenvolvendo. Até mesmo pesquisadores ufológicos têm suas ressalvas com a empresa. Segundo algumas pessoas, Tom estaria sendo manipulado pelo governo, que vem exercendo influência sobre ele, e que os encontros com autoridades não passam de um plano do governo para difundir informações absurdas sobre o conhecimento de OVNIs e vida extraterrestre, a fim de confundir a população e desmoralizar as pessoas que estão ligando os pontos. Outro ponto que gera incômodo das pessoas é que, se olharmos de perto para a equipe de Tom, vamos notar que algumas coisas parecem ser meio obscuras. O primeiro integrante, Tom DeLonge, um ex-popstar obcecado por quadrinhos e filmes ufológicos. Jim Sullivan, um ex-agente da CIA que muitos dizem estar associado ao Departamento de Disseminação de Notícias Falsas do governo. Dr. Harold Puthoff, que teve seu fracasso consagrado no projeto Stargate, onde afirmava que as pessoas analisadas possuíam poderes sobrenaturais, e mais tarde foi descoberto se tratar de truques e artifícios. Luiz Elizondo, o ex-diretor do Departamento de Investigação de OVNIs, que está sendo associado a um suposto esquema de corrupção. Mas apesar disso tudo, uma coisa é certa e não podemos negar: o vídeo vazado pela equipe é real, e mudou o rumo do mundo.